Bom dia. Eu estava aqui orando e já tem alguns dias que Deus está falando comigo para eu trazer uma palavra de esperança. Essa situação toda que o mundo passou, que o Brasil passou, que o Brasil está passando, isso gerou muito conflito interior nas pessoas, na vida, principalmente de pastores. E a gente tem que entender que a gente foi chamado para pastorear, mas a gente não foi chamado para ser uma Mulher Maravilha, um super-homem. A gente foi chamado para servir. E no momento desse, como tudo aconteceu, porque ninguém esperava de ver uma igreja fechada, ninguém esperava de ver o povo saindo da igreja, de as pessoas terem tanto medo e se afastarem. Algumas depois voltaram, algumas até hoje não voltaram. Isso tudo mexe com a emoção das pessoas, mexe com a emoção dos pastores. E alguns se decepcionam porque com as pessoas mesmo, lidar com o ser humano não é uma coisa fácil, é difícil. Então, as decepções elas acontecem, as frustrações elas acontecem, o medo, a insegurança, a angústia bate. E isso acontece com todos nós porque nós somos seres humanos. E eu, vendo alguns relatos, ouvindo alguns pastores, uma das coisas é certa, irmãos. Deus nunca se fez tão presente na igreja. As pessoas que estão participando podem ser poucas, mas os milagres estão acontecendo. Deus tem prosperado o povo tremendamente, aquele povo que vem na sua casa. Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem feito coisas que pessoas buscavam há anos e não conseguiu alcançar. E nesse tempo, Deus está entregando as bênçãos. Então, quem permaneceu, quem está buscando a Deus, quem está vindo na igreja, só está ganhando. A igreja em si, ela está crescendo em qualidade e espiritualidade. Ela está crescendo. Mas como trabalhar essa questão emocional de a gente ver uma igreja cheia e de repente alguns irmãos que você pensava, não, esse não se afasta, vai embora. Como trabalhar essas coisas dentro de nós? Como trabalhar, como não se frustrar, como não se decepcionar, como não deixar o nosso coração ficar cheio de frustração? Como não deixar que a tristeza invada a nossa alma? Todos nós passamos por esse tipo de sentimentos. Só que nós não estamos sozinhos nessa terra. Jesus disse que Ele iria, mas que Ele enviaria o Espírito Consolador. E nós temos esse Espírito conosco. E se a gente, pela manhã, quando acordar, lembrar que o tempo inteiro Ele está conosco, está dentro de nós, e confessar para Ele as nossas frustrações, confessar para Ele as nossas tristezas, confessar para Ele as nossas decepções, com certeza Ele virá, porque Ele está dentro de nós. Ele vai acender essa chama dentro de você e vai curar a sua alma e vai curar o seu coração. Por isso, nós não precisamos de fazer exercício de motivação, nós não precisamos de pensamentos positivos, nós precisamos da presença de Deus no nosso coração.
Jesus certa vez ele falou que o povo orava e não recebia porque não sabia orar. A gente está tão acostumado, a gente como pastor está tão acostumado a interceder pelos outros, que às vezes a gente esquece de orar pela gente mesmo. A gente esquece que a gente é um ser humano, que a gente é uma pessoa. Então nós precisamos cuidar desse lado. Nós precisamos parar, analisar o nosso lado emocional e confessar para Deus as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas decepções. Chegar diante dele e dizer: Senhor, eu me senti frustrado, não gostei, mas ao mesmo tempo que a gente não gosta, a gente já tem que abençoar, porque a gente é servo, a gente é pastor. Então, aquele não quis mais saber de você, aquela pessoa não valorizou você, não deu valor para o seu trabalho, foi uma pessoa ingrata, abençoe. Abençoe, vai na paz, vai com Deus, que Deus te abençoe. Tire da sua alma, não deixe essa frustração ficar no seu coração. Você agindo assim, você não vai se entristecer, seu ministério vai crescer, Deus vai trazer pessoas novas, milagres vão acontecer na sua igreja, as bênçãos de Deus vão recair sobre a sua vida, porque para você ser abençoado, a sua igreja não precisa ser cheia. Para você ser abençoado, você pode ter 2, 3 pessoas dentro da igreja, mas você pode ser muito abençoado por Deus, porque tem uma vida secular. Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida dos seus pastores, ele cuida dos seus. Mas às vezes as pessoas deixam com que essas influências que o mundo traz, as decepções, sabe, a negatividade, o abandono, a ingratidão, o pastor, ele permite que tudo isso entre no seu coração e ele se frustra e ele termina ficando prostrado. Mas quando ele faz essa reflexão que eu estou falando aqui, porque o que eu estou falando aqui é uma reflexão hoje de manhã, eu disse: Senhor, que palavra que eu poderia usar para fazer isso? E o Espírito Santo foi dizer assim: ao cheiro das águas brotará. E todo mundo sabe que a árvore que foi cortada, a palavra de Jó 14, que Jó fala, né, que a árvore cortada ao cheiro das águas brotará. E o que significa isso, gente? A presença do Espírito Santo que está dentro de nós. Se a gente chegar diante dele, confessar nossas fraquezas, confessar nossas frustrações, falar exatamente o estado que nós estamos, essa presença, ela vai brotar dentro do nosso coração, ela vai fluir, ela vai nos levantar, ela vai nos reerguer. É disso que nós precisamos, intimidade com o Pai. Mas, para que nós tenhamos uma intimidade completa com o Pai, nós precisamos limpar o nosso coração dos entulhos que o mundo, que a situação, que as decepções, que o próprio ministério nos traz. Então, fazer a obra de Deus num tempo desse é algo difícil, não é fácil, porque os pastores estão se sentindo abandonados, estão se sentindo frustrados, estão tristes com toda a situação, estão deixando com que sua alma fique muitas vezes dilacerada. E você precisa sair desse estado, você precisa pensar em você, você precisa se ajudar. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, é o Espírito que nos dá força, que nos levanta, que nos ergue. E uma das coisas que eu tenho notado nesse tempo inteiro de pandemia é que a oração compartilhada, a oração em conjunto tem feito efeitos tremendos. Essa pandemia, ela tenta nos afastar, ela tenta afastar o povo, ela tenta afastar as pessoas. Mas quando nós nos reunimos em 2 ou 3 ou 4, 5, 6 pessoas e nós oramos, Deus tem feito coisas tremendas. O extraordinário de Deus tem acontecido nas nossas vidas. Então, procure
alguém para orar com você. Ah, pastora, mas hoje em dia não dá para confiar em ninguém. Dá sim. Tem sempre alguém que você se identifica, tem sempre alguém que tem a mesma fé, a mesma visão, tem sempre alguém que partilha dos mesmos pensamentos que você tem. É só você procurar. E você vai achar. E ore junto, e clame junto, porque, pelo menos na minha igreja, eu nunca vi tantos milagres, tanta coisa acontecendo, Deus se fazendo presente, mas muito presente. As pessoas estão prosperando, que é uma loucura. E isso o que é, gente? É a ação de Deus. É a ação de Deus. Mas eu não estou olhando o número de pessoas. Eu estou olhando que eu estou aqui para servir. E eu estou cuidando do meu coração para não entristecer. Porque Deus, mesmo em época de pandemia, mesmo em época de tanta tristeza, mesmo em época de tanta perda, Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é o mesmo. Ele continua operando milagres, Ele continua nos ouvindo, Ele continua prosperando, Ele continua fazendo maravilhas na nossa vida. Ele é o mesmo. Essa pandemia assusta, ela coloca medo, ela tenta afastar as pessoas da casa de Deus, mas no entanto, aqueles que estão na casa do Senhor, aqueles que estão vindo na casa de Deus e estão participando, e estão em comunhão e estão orando, Deus tem se feito presente na vida dessas pessoas e tem feito maravilhas. E assim como Deus tem feito maravilhas na vida do povo, vai fazer na vida do pastor também, porque Deus, Ele é fiel, Ele não nos abandona. Essa história toda vai passar, vai haver um novo tempo. As pessoas dizem que nunca vai voltar ao normal, mas nós vamos nos adaptando, vamos vencendo. A única coisa, eu passei, você pode dizer assim, a pastora, tu não teve Covid? Eu passei pelo Covid o mês passado. É uma doença que vem para aniquilar você. Ela vem para tentar acabar com você. É uma luta, e eu percebi isso, é uma luta contra corpo e espírito. E ela tenta abalar o teu emocional. Mas se você não deixar com que o seu emocional seja atingido, você vence. Você vence. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Ele te chamou, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja exemplo nessa terra. E num tempo de tanta aflição, num tempo de tanta angústia, num tempo de tanto medo, Deus vai fazer com que você resplandeça. Deus vai fazer com que você apareça, porque é necessário que o nome de Jesus continue sendo propagado por esse mundo. É necessário que o nome de Jesus continue sendo espalhado a muitas pessoas que estão sofrendo, a muitas pessoas desesperadas, e Deus conta com você, que está de pé, às vezes sofrendo, mas permaneceu na fé. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia.